Este é um ensino para os líderes do Ministério Hag. Se você está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Este é o material exclusivo para a liderança do nosso ministério, Ministério Reino, Amor e Graça, Ministério Hag. Mas por que não dizer que também pode abençoar outros ministérios e outros líderes espalhados aí em outras igrejas? Você pode, se você recebeu esse material, você pode sim encaminhar para um amigo seu que é líder, talvez em outro ministério, para que ele aprenda um pouquinho mais de como liderar segundo o coração de Deus, como ser um líder segundo o coração de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre liderar segundo o coração de Deus. Esse é o intuito deste primeiro vídeo, que nós esperamos fazer mais vídeos falando sobre liderança, para ajudar, como eu disse, especificamente ou inicialmente, a nossa igreja local, aqui, o Ministério Hag, mas por que não abençoar outros líderes também? Nós vamos procurar também fazer vídeos voltados aos grupos específicos, como grupo dos jovens, grupo das crianças, o grupo de louvor, grupos específicos. Nós vamos tratar sobre essas lideranças nos vídeos também posteriores. Por que não dizer para os obreiros? Nós teremos materiais aqui também voltados para obreiros. Então, aproveite ao máximo este vídeo, aproveite ao máximo esse conteúdo, e para que isso aconteça, eu já te aconselho a pegar a sua Bíblia impressa, papel e caneta e anotar. Ou se você usa o seu notebook, também você pode pegar ele, acompanhar, anotar, para que fique gravado esses ensinamentos. Por experiência própria, eu posso dizer que quando nós anotamos, quando nós escrevemos, quando estamos estudando, facilita muito nossa compreensão e também a absorção daquilo que está sendo nos ensinado. Então eu aconselho que você faça isso. Amém? E nesse primeiro vídeo eu quero pensar com você, líder, sobre como liderar, como ser um líder segundo o coração de Deus. E com esse tema, você já deve imaginar de quem nós vamos falar. Nós vamos falar do rei Davi. E eu quero começar de cara te lembrando que nem sempre ele foi rei. Isso é importante para nós. Isso é importante. Nem sempre Davi foi rei. Ele não nasceu em uma família onde ele seria sucessor ao trono. Não. Mas Deus, conhecendo o seu coração, o escolheu para ser o rei do seu povo. E é sobre isso que nós vamos falar. Davi nem sempre foi rei, mas o seu coração sempre foi um coração voltado para Deus. Então anote aí, o primeiro tópico é justamente isso. O líder precisa ter um coração voltado ao Senhor, a Deus. Nós não estamos falando aqui sobre liderança secular. Nós não estamos falando aqui sobre liderança de uma empresa, de um negócio. Nós estamos falando aqui de liderança espiritual. Nós estamos falando de homens que estão conduzindo, homens e mulheres, homem como ser humano aqui agora eu digo, que estão conduzindo filhos de Deus para a eternidade. Então, no mundo secular, um homem para ser um líder, uma mulher para ser uma líder, ele não precisa amar ao Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. Porque muitas vezes a forma que ele lidera é desleal, é desumana, é injusta. Mas para aqueles que trabalham para o Senhor e conduzem, lideram filhos de Deus, esses sim precisam ter um coração voltado a Deus. Então, anote esse primeiro tópico e eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13,
versículo 22 e 23. Abra comigo a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso 22 e 23. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Aqui, Lucas é quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos. E ele vai dizer assim, referente a Davi. 22 e 23. Tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Observe aqui, irmãos. Deus deu testemunho de Davi. O próprio Deus, o escritor aqui está dizendo que o próprio Deus deu testemunho sobre Davi. E qual era o testemunho que Deus dava? Que o coração dele era um coração voltado a Deus. Isso não significa, observe aqui, isso não significa perfeição. É importante nós falarmos isso. Ser um homem ou uma mulher, um líder voltado para Deus, segundo o coração de Deus, não significa perfeição. Porque assim como Davi, que teve muitas falhas, e a Bíblia não nos esconde, Deus não nos esconde, que este homem que ele diz que é um homem segundo o seu coração, é um homem que também falhou, e falhou muito. Porém, o coração dele era um coração diferente do coração de Saul. Qual era a diferença do coração de Davi para o coração de Saul? O coração de Davi era um coração rápido em se arrepender. Os irmãos se lembram, e nós mais para frente a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Quando Davi chega, Natã relata a profecia que Deus estava trazendo contra ele, o juízo. Rapidamente, Davi rasga suas vestes, reconhecendo, sendo rápido em se arrepender. A diferença entre Davi e Saul é esta. A diferença entre ser um homem voltado para Deus, uma mulher, um líder voltado para Deus, é um líder que reconhece os seus erros rápido. É um líder que sabe que também não é perfeito, que também está sendo liderado, que também carece da graça de Deus. Então, o primeiro tópico que eu quero focar para você, líder, é: seja um líder, um homem, uma mulher com um coração voltado para Deus. Tenha um coração segundo o coração de Deus, rápido em se arrepender. Um líder precisa ter esse coração. Um líder, o evangelho é sobre arrependimento. Nós estamos liderando um grupo, nós estamos liderando uma igreja que prega sobre a necessidade do arrependimento. O evangelho de Jesus é sobre a necessidade do arrependimento constante, dia após dia. Nós pensamos que o arrependimento é só no dia da conversão, quando nós tivemos os olhos abertos e agora nós nos convertemos e achamos que nunca mais precisaremos se arrepender de algo. Deixa eu te lembrar que no dia da conversão nós não nos tornamos perfeitos, nós nos tornamos santos. Qual é a diferença? Santo é algo separado. No dia da conversão nós
fomos separados para Deus. Agora, nós sabemos de quem somos dono, nós somos quem nos possui, quem é o nosso dono. Por isso, ser santo não é ser perfeito. Ser um homem, uma mulher, um líder que tem um coração voltado para Deus é um coração que se arrepende, é um coração quebrantado, é um coração que tem a disposição de dar marcha ré quando precisa. Então esse primeiro tópico eu quero que você grave no seu coração. Seja um líder rápido em se arrepender. Seja um líder que tem um coração voltado para Deus. Segundo tópico. Como ser um líder segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 28. Abra comigo. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 28. E o segundo tópico é ser fiel e zelar, mesmo no pouco. Ser fiel e zelar, mesmo no pouco. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 28. Olha só o que a palavra de Deus diz a nós. Marque aí no seu caderno, na sua Bíblia, 1 Samuel 17, versículo 28. Diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquelas palavras, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a batalha, a peleja. Olha só como o irmão mais velho de Davi quis humilhar o menino Davi aqui. Davi perguntando a alguns homens qual seria a premiação por vencer o gigante Golias. E os homens falam para ele, o irmão dele se ira. Talvez olhando o tamanho dele, talvez olhando quem é que estava perguntando, o Eliabe não achou digno que Davi soubesse daquilo. Pela característica, pela aparência de Davi, Eliabe não achou digno que ele soubesse. E logo entrou pelo caminho da humilhação e disse: para que você quer saber disso, Davi? Por que você está se interessando nisso? O seu interesse não é esse. Você veio aqui só observar a batalha. Você pensa que me engana? Aí ele entra com um golpe baixo e diz: onde estão aquelas poucas ovelhas que você cuida no deserto? Eu pergunto para você, líder. Precisava o irmão mais velho, de quem nós esperamos conselhos, força, ensinos, precisava falar assim com Davi? Precisava lembrar Davi que o que ele tinha em mão, o que ele cuidava e dava vida, era poucas ovelhas? Não precisava, Davi sabia. Mas o ponto é, irmão, que eu quero trazer pra gente neste vídeo. Não importa se Davi tinha poucas ovelhas no deserto, mas o fato é que ele dava vida por aquelas ovelhas. Há relatos, quando ele mesmo, mais para frente a gente vai ver isso também, quando ele vai relatar a vontade de pelejar contra Golias, Saul, o rei, barra ele e diz: você é jovem, você é menino, você é fraco, você não vai. Aí Davi lança logo o currículo dele também, dizendo: rei,
Eu cuido de poucas ovelhas no deserto. E certo dia veio o leão. E eu matei o leão para proteger aquelas poucas ovelhas. Outro dia veio o urso, eu rasguei ele pelo meio para proteger aquelas poucas ovelhas. O fato é, como eu venci o leão e o urso, eu vencerei também o gigante Golias. Porque não foi na minha força, não foi na minha sabedoria, foi na força do Senhor. Assim eu vencerei. Olha só, isso nos revela muita coisa. Talvez o grupo que você está tomando conta, líder, é um grupo pequeno. Talvez o grupo que você cuida hoje é um grupo de 3, 4, 5 componentes, um grupo de adolescentes, de jovens, de criança. Talvez eu falo aqui a pastores, esse vídeo chegou a pastores que cuida de uma igreja com 10 membros, talvez. Mas deixa eu te dizer, quem se importa com quantidade é aquele que não entende o que a palavra diz, que uma alma vale mais que o mundo todo. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. E se você trabalha para o Senhor, se você entende quem te chamou ao Senhor, cuide, mesmo se for uma alma, uma vida, um adolescente, uma criança, um membro. Cuide, zele, dê a sua vida como Davi fazia, porque isso o capacitou para coisas maiores, é o que nós vamos ver na sequência. A dedicação àquelas poucas ovelhas que o irmão quis usar para ofendê-lo, mas não ofendeu Davi. Talvez você se ofendeu porque alguém tenta te usar. Nossa, esse grupo não cresce, essa igreja não cresce, não vai para frente. E eu quero te lembrar que se nós, até o final da nossa vida, da nossa carreira, cuidarmos bem desse pouco e eles chegarem no céu, nós devemos estar felizes e satisfeitos. Porque pode ser que se cresça, nós não vamos dar conta de cuidar um a um, de zelar. Talvez se vier o urso, a gente não vai ter como defender. Se vier o leão, nós não vamos ter como defender. Por isso, entenda que quantidade no reino de Deus não importa. Quantidade no reino de Deus é só se nós estivermos aptos, é só quando estivermos aptos de dar conta de todos. Se não tivermos, vai dando glória a Deus com os que tem aí e zele. Proteja do urso, proteja do leão, proteja de Golias. Dê a vida por eles, deixe eles em segurança. Você acha que Davi deixou aquelas ovelhas sozinhas no deserto? Com certeza não. Com certeza ele vai responder na sequência que ele deixou ali alguém olhando, alguém zelando. Porque eram poucas, mas ele zelava. Eram poucas, mas o coração dele estava ali. Aprenda isso. Você quer ver prosperar o seu grupo? Líder, dê a sua vida. Por isso que você está achando pouco. Eu não chamo nada de pouco, irmão. Uma alma vale mais que o mundo todo. Como eu vou chamar de pouco? Eu não chamo nenhuma quantidade na igreja, no grupo, de pouco. Eu não chamo. Não chame também. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. Comece a dizer: é um, mas eu vou dar o melhor. É um, mas eu vou fazer, dar a minha vida, proteger. Seja fiel e zele no pouco. É o segundo tópico. Terceiro tópico. Entenda que você não lidera sozinho. Seja você o líder do grupo de louvor, seja você o líder do grupo de jovens, seja você líder das crianças, seja eu no pastorado. Eu falo a pastores aqui nesse vídeo, com certeza. Nós não lideramos sozinhos. Primeiro, o seu grupo não é um grupo à parte da igreja. Por isso, se você começar a dividir a casa, isso trará um peso para a sua vida. Se você começar como líder
fazer uma segregação, tirando o seu grupo do convívio de toda a igreja, você está entrando num caminho de queda. Porque a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste perante a si mesmo. Uma casa dividida não permanece em pé. Por isso, eu quero te dizer que você não lidera sozinho. Deus não te chamou para fazer uma igreja dentro da igreja. Isso chama divisão. Você faz parte do todo. Você lidera. Se você é líder dos jovens, você lidera os jovens da igreja. Se você lidera as crianças, você lidera as crianças da igreja. Grupo de louvor, obreiros, pastor. Eu não lidero sozinho, eu lidero uma parte da igreja do Senhor. Eu lidero uma parte da igreja no todo que está espalhado pelos demais cantos. Eu também preciso de líderes, de pastores que falem ao meu coração, de outros líderes. Por isso que na nossa igreja a liderança ela é plural, ela é feita através de presbitério. Por isso que nós entendemos que o mais saudável é ter uma liderança plural. É o modelo bíblico. Presbíteros, homens idôneos, maridos de uma só mulher, irrepreensíveis, aptos para ensinar. Eu preciso de homens que falem ao meu coração. Eu preciso de outros líderes que me mostrem quando eu estou errando, de Natãs, que chegam até mim como Davi teve e diz: olha, você errou aqui, você pegou a ovelha que não é sua, você entrou num lugar que não devia. Por quê? Porque se eu não tiver isso, eu caio num lugar de achar que eu lidero sozinho. E não, a liderança da igreja é plural. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, no livro dos apóstolos, eles eram os líderes, os colunas. Olha só, liderança plural. Os colunas da igreja em Jerusalém. Paulo sempre chamava um companheiro, ora Barnabé, ora João Marcos, ora Timóteo, ora Lucas. Ele sabia, e vários outros líderes, ele nunca se sentiu ameaçado por levantar outros líderes. Mas o foco aqui desse tópico é: entenda, terceiro tópico, anote, entenda que você não lidera sozinho. Mesmo que as coisas estejam indo bem. Tem gente que diz assim: eu segreguei o grupo, eu estou tocando sozinho, sem perguntar a liderança, ao presbitério da igreja como deve ser, sem perguntar aos irmãos mais velhos, sem perguntar àqueles que têm mais experiência, e está dando certo. Deixa eu dizer, um grande perigo que corremos é algo errado dar certo. O maior problema que tem, porque não nos arrependemos, não pedimos ajuda, e quando caímos, caímos de vez. A pior coisa que existe, anote isso, a pior coisa que existe é algo ruim dar certo. Por isso, entenda. E aonde nós vamos ver isso? Te convido a abrir 1 Samuel 26. Ainda no livro de 1 Samuel, falando sobre Davi. 1 Samuel 26, versículo 10 e 11. Olha só o que diz a palavra. Leia comigo. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança e está a sua cabeceira e a bilha da água e vamo-nos. O que está acontecendo aqui? Davi, por 2 vezes, teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele entendia, irmão, que justiça está nas mãos de Deus. E que, até um certo ponto, Saul era necessário para a ascensão de Davi. E Deus traria justiça. Davi entendeu que, até um certo ponto,
o ministério de Saul foi usado para levantar o seu. Por isso, ele não ousou proferir juízo contra Saul, não ousou matá-lo. Por isso, eu quero que você entenda que nós não lideramos sozinhos. Ainda não é motivo de orgulho, observe isso, não é motivo de orgulho o nosso grupo está em ascensão enquanto outras áreas da igreja estão sofrendo. Não, isso tem que causar em nós uma preocupação e ver como nós podemos ajudar. Então o ponto é, em cima de entenda que a liderança, você não lidera sozinho, não segregue. O seu grupo não é uma igreja dentro da igreja. Você, líder, você não é o pastor desses liderados. Você é o líder deles. Observe isso, é importante. Não traga um peso sobre a sua vida. Outro ponto, não se orgulhe que o seu grupo está crescendo mais que os outros, porque você faz parte do todo. Observe como você pode ajudar também. Seja humilde, reconheça aquele que está crescendo. Pode ser que você lidere o grupo de jovens ou de obreiros, mas o grupo das crianças está em ascensão, como nós temos observado em nossa igreja nos dias que estamos vivendo aqui. O grupo das crianças hoje é um grupo em ascensão. É um grupo que nós devemos pegar como modelo a liderança e ver o que vocês estão fazendo para ser tão pontuais e tão gloriosos na liderança, está dando certo. Nós precisamos ouvir esses líderes. Nós precisamos entender o que eles têm feito para que o todo cresça igualmente. Você não lidera sozinho. Procure o presbitério da tua igreja, procure homens e mulheres idôneos, mais experientes, que tenham a agregar na sua vida, em nome de Jesus. Quarto ponto. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Um coração que está aberto a aprender. E para ver isso, eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Vamos lá agora para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Enquanto você abre sua Bíblia, eu vou tomar a minha água. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: E repartiu a todo o povo. Desculpa, irmãos. É do 1 ao 9, eu falei 19. 2 Samuel, capítulo 6, do 1 ao 9. Diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô e adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e o segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar
Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Observe essa pergunta. Como? Como virá a mim? Como eu farei? Não quis Davi retirar junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, um geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Observe aqui, irmão, o que está acontecendo? Os irmãos conhecem a história. Davi reina e a arca havia sido roubada pelos filisteus. Ao assumir o trono de toda Israel, Davi entende a necessidade de buscar a arca de Deus. E no ímpeto de fazer, pela juventude, pela força que tinha, Davi não perguntou como ele deveria fazer, e sim apenas foi fazer. Isso é uma lição para nós, porque o tema aqui, o quarto tema é: tenha um coração ensinável. Não basta boas intenções, irmãos. Anote isso. Não basta boas intenções. Você precisa saber como, estudar como fazer. Davi vai no ímpeto, e talvez você tenha liderado a igreja, o grupo, no ímpeto, sem perguntar como fazer, sem procurar estudar como fazer e crescer. E isso tem feito com que muitas pessoas morram. Não talvez literalmente, mas espiritualmente talvez existem pessoas no grupo que têm morrido. Tem muitos fracos, doentes e muitos que dormem, assim como Paulo relatou na ceia. Por quê? Lá na ceia Paulo diz é porque não discernia, não entendia, não estudaram o corpo do Senhor, o que significa o real significado. Assim é na liderança, irmão. Talvez você diz, esse povo está dormindo, esse povo está morrendo, esse povo não quer nada com nada. Mas deixa eu te dizer, isso talvez soe duro ao seu coração, mas a culpa é nossa como líder. A culpa é nossa que não buscamos como buscar a arca. A arca representava o que, irmão? A presença de Deus no meio de Israel. Lá estavam contidos as tábuas dos 10 mandamentos, o maná que desceu do céu, a vara de Arão que floresceu, representando a presença de Deus. E quando Israel, o exército de Israel levava a arca, representava a presença de Deus, eles prevaleciam na batalha. Observe o que Deus está falando aqui com você, irmão. Tenha um coração ensinável. Ninguém sabe tudo. Todos nós, pastor, apóstolo, bispo, presbítero, líder, precisamos aprender. Ainda que o que você já fez deu certo um dia, ainda que aquilo que você fez prosperou, não pare de aprender, não pare de ter um coração ensinável. Você precisa ter esse coração, você precisa aprender mais de Deus. Como? Davi pergunta, ele não sabia, ele só queria a arca. Você só quer a presença de Deus no seu grupo, você só quer Deus confirmando o crescimento no seu grupo. Mas querer apenas, boas intenções apenas, não bastam. Você precisa saber como. Lá em 1 Crônicas capítulo 15, você leia com calma. Davi foi procurar saber. E lá ele aprende que a arca não poderia ser levados em carros de boi. E olha só, Davi tomou cuidado de ser um carro de boi novo. Mas não podia. Quem é que podia carregar a arca? Os levitas. E aonde? Nos ombros. Como? Dando 6 passos e parando. Dando 6 passos e parando. Dando 6 passos e parando.
Mas ele demorou 3 meses, porque ficou na casa de Obed-edom. E esse homem, Obed-edom, mesmo não sendo um judeu, um israelita, um hebreu, era um geteu. Mas ele tratou a arca de Deus tão delicadamente, de maneira tão santa, que Deus prosperou aquela casa nos 3 meses que a arca ficou lá, irmão. Um geteu. Mas o Davi, que era um israelita, não soube, ainda que comprou um carro novo, irmão. Não basta ter um coração com boas intenções. Tem que ter um coração ensinável. Pergunte, olha aí a lição de novo. Líder das crianças, líder dos jovens, líder, pastor, presbítero. O que eu devo fazer para atrair a presença de Deus? O que devo fazer para ter a presença de Deus no grupo? Estude, busque saber. Tenha um coração ensinável. Não importa de quem vai vir o ensino. O ensino veio de um geteu. Davi parou para dizer o que está acontecendo. Quando falaram que Obed-edom o geteu, estava prosperando porque a arca estava lá, Davi procurou saber. Deixa eu saber o que está acontecendo. Vamos aprender a maneira certa, correta. Tenha um coração ensinável, líder, para que a sua liderança seja saudável e plural. E que Deus abençoe em nome de Jesus. 5º tópico, anote aí. Eu espero, se estou falando muito rápido, que você pause o vídeo, volte naquilo que eu estou dizendo, nos versículos, nas pontuações que eu estou fazendo. Anote, para que em nome de Jesus nós possamos aprender. Amém? E se esse conteúdo já está sendo bênção para você, né? Deixa aí o seu like, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, em nome de Jesus. Vamos ao tópico 5. Reconheça seus erros e se arrependa. E para isso eu quero que você leia pausadamente, dê uma pausa aí agora, leia o Salmo 51. Mas leia, irmão, apreciando. Leia versículo por versículo. Eu aqui nesta aula eu vou ler apenas o verso 4. Salmo 51, verso 4. Esse salmo é um salmo de Davi. Depois de ter sido confrontado, lembra que eu falei aqui nesta aula? Davi foi confrontado pelo profeta Natã sobre o seu pecado. E rapidamente rasgou as suas vestes, e não só isso, se arrependeu. E ele escreve esse salmo após esse fato ter acontecido. E observe aqui, leia com calma aí, dê pausa no vídeo, leia o Salmo 51, tranquilo, pausadamente, versículo por versículo, compreenda. Se você está lendo uma Bíblia de estudo, leia o que o comentarista está dizendo aí na sua Bíblia, desse versículo que você leu. Eu vou ler apenas o versículo de número 4. Salmo 51, 4 diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. E ele vai dizer na sequência que em pecado ele foi concebido. Ele vai dizer que existia uma raiz pecaminosa nele, por isso, né, meio que dando uma justificativa para o teu erro, mas isso não invalidou o seu arrependimento verdadeiro, o arrependimento verdadeiro de Davi. E eu quero dizer aqui, lembrar os irmãos, quem Davi era quando foi confrontado por Natã. Davi já era rei de toda Israel. Mas os caminhos que eles estavam andando era um caminho que a queda era
questão de tempo, ainda que eles estivessem em um lugar de fortaleza. E há um ditado que diz que quanto maior, maior a queda. Davi presenciou isso. Se Davi tivesse pecado quando era um pastor de ovelha, talvez nós nunca saberíamos quem ele foi. Mas o fato é que do pasto, cuidando das ovelhas, das poucas ovelhas, Deus o levou ao trono de toda Israel. Deus o elevou. Deus deu a liderança do seu povo a este homem. O fato é que quando ele chega lá, Davi, ao invés de continuar guerreando com seu exército, indo às pelejas, às batalhas, ele resolve começar a ficar na sua fortaleza, no seu reduto, no seu castelo. E conforto demais, irmão. É uma frase que Deus me deu esses dias, eu quero que você anote isso. Conforto demais paralisa. Nós gostamos de conforto, nós gostamos de luxo. Mas pense a seguinte cena agora comigo. Um dia chuvoso, frio. E você está na sua cama, confortável, com o edredom cheirando amaciante, a fronha limpa, o travesseiro confortável, a cama te agarra. Agora, duas possibilidades. Se você é um funcionário e tem que levantar segunda-feira, 5:30 da manhã, você tem uma obrigação. Tem algo que tem que te tirar dali. Você vai doendo, rasgando o seu coração. Mas é a sua obrigação e isso vai trazer bênção para você. Agora, se você é o dono da empresa, sua conta está cheia, as contas estão pagas, você está bem, confortável, você diz, eu posso, eu vou ficar aqui mais um pouco. O conforto deve ser para um período, irmão, mas conforto demais paralisa. Conforto demais faz com que a gente trave. Grave isso, líder. Eu já vi líderes, pastores, orar a Deus quando tá naquela luta, irmão. Que o carro tá problema, que o carro tá com documento ruim, só tribulação. Meu Deus, esse era um líder excepcional. Ele e ela eram líderes fervorosos. Orou, pediu a Deus que desse um pouquinho mais de conforto, e quando Deus deu, e ele podia, já estava no lugar de dizer não, ele e ela disseram não, não vou, não faço, eu posso ficar. E deixa eu te dizer, o seu grupo sente isso. O seu grupo sente quando você está confortável demais e você está desleixando, desculpa a palavra, desculpa a sinceridade, irmão. O grupo, a igreja sente quando nós, como líderes, estamos desleixados. Estamos confortáveis demais a ponto de deixar quem não está padecendo ou sem um auxílio, sem uma direção. Deixa eu dizer, esse é um caminho perigoso. Conforto demais. Por isso eu estou a ponto de dizer, irmão, que Deus não nos deixe no total conforto. Ou aqui há muitos dizem, se você quiser continuar sendo líder, alguns de nós não vai poder provar do conforto, irmão. Onde a gente vê isso? A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo. Deus precisou colocar um espinho na carne dele para ele não ficar soberbo por ter visto o céu, por ter visto a revelação do céu. Deus precisou colocar nele um espinho na carne. Mais do que isso, Paulo já velho, líder da igreja, mas como esse homem morre? A última carta, 2 Tessalonicenses, que ele escreve, ele pede para que trouxesse para ele uma capa
porque com certeza onde ele estava passando frio, era uma prisão insalubre, fria. Pede para que tragam para ele livros, para ele continuar a ler. E pede para que ele traga João Marcos, necessidade afetiva. Traga João Marcos, que ele é muito útil para mim aqui. Esses foram os pedidos do apóstolo Paulo pouco tempo antes de morrer. Sabe onde ele estava? Preso, numa masmorra, há poucos dias de ser degolado. Conforto demais nos paralisa. Mas é engraçado que você pesquisar e ler. Estude, irmão. Você vai ler esses últimos dias, essas últimas falas de Paulo. E ele diz: o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate. Alguém em conforto fica na guerra, irmão? Combati o bom combate. Há combates que não são bons. Talvez, líder, você está combatendo coisas que não são boas. Você está brigando no lugar errado. Combata o bom combate, que é o espiritual. Saia do conforto, saia do comodismo. Guardei a carreira, acabei a carreira, guardei a fé. Olha as falas de Paulo, irmão. Conforto demais paralisa. Por isso, reconheça os erros. Reconheça. Reconheça, irmão, que você não está disposto também. Seja sincero. Pro bem do seu grupo, pro bem da igreja. Seja sincero. Para mim não dá. Eu quero continuar no conforto. Eu quero continuar, quando eu tiver com dor de cabeça, eu quero me dar o luxo de ficar em casa. Quando eu tiver com gripe ou com vontade de ficar com a minha família, eu vou ficar em casa. Deixa eu te dizer, você tem todo o direito. Deixa eu te dizer, ser sincero com você. Mas, por favor, deixa o grupo para alguém que vai se dedicar. Deixa o grupo, deixa a igreja quieta, irmão. Vem servir, vem ser liderado só. Não dá pra... Eu tô sendo sincero, porque aqui fala pra... não é toda a igreja, não é novo convertido que vai ouvir isso. É líder, irmão. E líder precisa entender que ser líder de Cristo é coisa séria. Dor de cabeça não pode parar líder cristão. Conta atrasada não pode parar líder cristão. Desentendimento da família não pode parar líder cristão, irmão. Você não pode se dar ao luxo de, num dia que a sua equipe está cultuando, você está em casa, irmão. Você está no shopping. Deixa eu dizer, deixa a igreja em paz. Por favor, deixa o grupo em paz. Por favor, irmão, não queira só o título. Você está trazendo um peso sobre a sua vida. Se você não está disposto a abrir mão de conforto, deixa o grupo em paz. Seja um liderado. Seja uma liderada. Por favor, irmão. Eu falo isso com todo amor. Aqui como pastor mesmo. Para você, com todo o amor. Você está trazendo um peso sobre a sua vida. Se você ama mais o conforto do que a obra de Deus, por favor, irmão, peça, abra a mão, peça, converse com o presbitério da igreja, converse com o seu líder, com o seu pastor, e entregue para outro. Agora há chance, talvez você vivia assim, há chance para você. Diga, dor de cabeça não vai me parar, conforto demais não vai me parar, nada vai me parar. Eu não estou falando que você não pode descansar. Eu estou falando que tem um tempo certo de descanso. Eu não estou falando que você não pode deixar de vir no culto. Eu estou falando que há dias certos. Eu estou falando que você não pode faltar para ir no shopping. Eu estou falando que você não pode faltar para descansar. Se você é um líder, você não pode. Mas sem ser líder, como liderado, você pode. Então escolha. As duas coisas não dá. A Bíblia diz que, e Jesus dizendo, a quem mais é dado, mais é cobrado. Se você não dá conta, se esse discurso é duro para você, por favor, irmão, chame o seu líder, chame o presbitério da igreja, chame o seu pastor, entregue o seu cargo. Deixe outro
sair do conforto, em nome de Jesus. Reconheça seus erros. Reconheça. Talvez não estão crescendo, o grupo não está crescendo. Por quê? Porque nós não reconhecemos nossos erros. Davi, nesse Salmo 54:4, ele reconhece: contra ti pequei, Senhor, só contra ti. Reconheça, para que sua liderança cresça. E o último tópico, irmãos, para encerrar esse primeiro ensino sobre liderança, é: espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Saiba que as coisas no reino são gradativas. Observe o que Jesus disse. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vós, falando da igreja, vós sois as varas. Toda vara que está em mim produz bons frutos. Toda vara que não está em mim não produz. Mas Deus, como agricultor que é, ele sempre está olhando para a videira e para as varas. Aquela que não produz, aquela que não está dando fruto, ele é drástico, arranca e lança no fogo. Aquela que está produzindo, na lógica humana elogia, diz que está indo bem. A liderança humana é assim. Mas o nosso líder, quando vê a gente produzindo, ele faz o seguinte: volta do zero, eu vou podar você. Através da poda, que é dor, que é sofrimento, que deixa de ter, você é diminuído. Olha só, observe isso. O ramo é diminuído quando é podado. E agora, para produzir de novo, vai mais um tempo. E alguém diz assim, talvez: por que isso? Estava tão bem, estava produzindo tanto, estava tão glorioso. E aí vem Deus e poda, vem Deus e permite isso, vem Deus e permite aquilo. Deixa eu te dizer, se Deus está podando o seu grupo, a sua liderança, dê glória a Deus. Ainda que retrocedeu e você diz: agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Ainda que o grupo diminuiu, deu uma enxugada, Deus poda como Ele quiser. Mas eu estou dizendo isso que as coisas são gradativas, porque não pense que é só crescer, não pense que é só estar crescendo a cada dia mais. Não, há momentos de poda, há um momento de solidão. O líder, muitas vezes, pastores, obreiros, eles experimentam a solidão, irmão. Mas a solidão humana, nós experimentamos a solidão humana. Ainda que tenha gente ao nosso redor, a nossa mente está só. Mas estamos sós de opção terrena. Como eu já olhei e precisei de uma palavra e não encontrei. Mas a promessa é que Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o fato é, entenda, espere e saiba que as coisas de Deus são gradativas. Vamos de novo para Davi. Davi não apareceu na história bíblica direto no trono, como eu disse aqui. Davi aparece primeiro no pasto. Você pode ler isso em 1 Samuel, capítulo 17, 34. Primeiro no pasto, cuidando das poucas ovelhas, como o irmão dele mesmo disse. Mas o fato de ser poucas ovelhas não significou pouca dedicação de Davi. Anote isso. O fato de ser poucas ovelhas não significa pouca dedicação a elas. Depois do pasto a gente vê Davi lutando com o gigante, Golias. 1 Samuel 17, 41 ao 58, anote isso.
Leia 1 Samuel 17, do 41 a 48. Nós vemos agora Davi lutando contra um gigante. Mas é interessante essa passagem, e por isso que eu quis pôr ela. Mesmo depois de ter lutado contra o gigante, no dia seguinte, onde você acha que Davi estava? A promessa era: vai casar com a filha do rei, vai ser honrado, vai ganhar bens, a família não vai pagar mais imposto. No dia seguinte, de vencer o gigante, Davi estava no pasto de novo. Passam-se 20 anos. Quando Deus começa a levantar, quando começa a honrar, cumprir a promessa. Depois desse tempo, por um período, Davi se aliou aos inimigos. Você sabia disso, irmão? Ele já tinha um grupo que seguia ele. Você pode ver isso em 1 Samuel 27. Davi foi habitar lá com os filisteus. Ele disse: eu vou para lá porque lá Saul não vai me atormentar e vai parar de tentar me matar. Estratégia, irmão. O líder precisa ter estratégia, mas olha só, ele não governa por todo Israel, ele governa agora os filisteus, porque ele é um líder nato. Onde ele chega, ele vai liderar. Agora ele chega e pede por um tempo para morar no território dos filisteus e lidera aquele povo por um tempo, irmão. A terra que ele habita, ele lidera. Estratégia, irmão. Tempo certo. Pasto, matar Golias, morar na região dos filisteus. Quarto ponto. Davi reina agora sobre metade de Israel. E ambas as referências que eu vou dar aqui está no mesmo texto agora. Leia ali 2 Samuel capítulo 5. As duas referências, esta que estou dando agora, Davi reina sobre parte de Israel. 2 Samuel capítulo 5. Uma parte de Israel procura ele e diz: nós reconhecemos que Deus te chamou. Nós reconhecemos que você é o ungido do Senhor. Nós vamos proclamar você rei sobre esta parte de Israel. Estamos falando sobre o que nesse último tópico? As coisas de Deus, entenda, é gradativa. Pasto, Golias, filisteus, parte de Israel. Até chegar no último tópico, que é reinar sobre toda a Israel. Entenda isso, irmão. As coisas de Deus são gradativas ao nosso respeito. As coisas de Deus são no momento e na hora deles, não importa. Entenda o tempo de Deus. Vai cumprindo o seu chamado. Entenda que as coisas acontecem, são feitas gradativamente no mundo espiritual. E para que você entenda que Deus é contigo, ouça, leia as referências que foi dada. Pratique o exemplo de Davi. Pratique. Tenha um coração. Seja um líder segundo o coração de Deus. Pegue o exemplo de Davi e será bênção na sua vida. Essa liderança foi Deus que te deu. Esse lugar Deus te colocou aí. Mas não pode ser feita de qualquer maneira. Não pode ser deixando a vida te levar, não. Pratique o que foi ensinado aqui nesse vídeo. Eu creio que será bênção para você. Guarde esse vídeo. Todas as vezes que você estiver duvidando da sua liderança ou enfrentando dificuldades, ouça de novo, para que você entenda o caminho de bênção para o grupo a qual Deus confiou em suas mãos. Para a edificação da igreja dele. Aprenda isso.
Ouça esses conselhos e seja bênção em nome de Jesus. Seja um líder segundo o coração de Deus. Eu quero agradecer primeiramente aos irmãos, ao presbitério e à liderança aqui da nossa igreja, Igreja Hag, Ministério Hag. Deus abençoe você. Você de outro ministério que talvez recebeu esse vídeo, seja bem-vindo também. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que tenha acrescentado e tenha feito você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Se foi bênção, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.